Temos aqui, então, o nosso 11 contra 11. Deixa eu colocar aqui em F11. Aí, beleza. Vocês estão conseguindo ver na tela? Conseguimos ver na tela. Beleza. Mas não vai dar para ficar assim, porque senão eu não consigo editar. Vamos lá, então. Quem vocês acham entre o Everton e Everson hoje? Everson é melhor. Zeca. Eu vou de Everson também. O Everton precisa pegar um pênalti para eu voltar a gostar dele. Até lá eu vou votar nele contra ele todos os goleiros que jogarem. Ok, então vamos lá. Everson. Aí, Mike ou Saravia? Saravia. Sou muito fã do Mike. Eu vou de Saravia, velho. Eu vou de Mike. É um jogador que já é melhor, já jogou na Europa, é mais consolidado, assim. Tá Foi treinado por técnicos melhores, então vou de Saravia. Fechou, então. Melhor. Mas eu vou de Mike. Então ficou 2 contra 1. Pelo menos a gente tá em 3 aqui, né? Um número ímpar, dá pra desempatar. Murilo e Maurício Lemos. Murilo, pra mim, cara, ele pra mim foi o melhor zagueiro do ano no Palmeiras. Até porque eu não faço ideia. Eu não faço ideia de quem seja Maurício Lemos, então ele é um uruguaio, ele jogou muito tempo no Las Palmas lá eu concordo com isso que o Zeca falou, que o Murilo foi o melhor jogador do ano, mas pelo fato de eu não conhecer e não saber quem é o jogador Maurício Lemos, talvez ele seja um jogador melhor. Então eu vou votar nele aí como melhor nessa disputa. Pior que o Jorge deu um bom ponto, cara. Eu vou ter que colocar o Maurício Lemos aqui, então. Ele me convenceu. Luan ou Bruno Fux? Bruno Fux. Caralho. O principal argumento para ser o Bruno Fux é que ele não é o Luan. Então acaba sendo um ponto positivo muito grande para ele. É verdade. Eu tô alinhando aqui porque tava um pouco desalinhado, mas agora deu uma alinhada melhor. Então o Bruno Fux ganhou por 2-1. Eu votaria no Luan, mas Vanderlan e Guilherme Arana, a gente não precisa nem votar, né? Não precisa votar. Beleza. Arana. Gabriel Menino vence e Otávio. Vence o Palmeirense e Guilherme Arana, que quem não sabe, Guilherme Arana é palmeirense fanático. Exatamente. Otávio, né? Otávio é muito melhor. Essa informação. Eu, como defensor do Gabriel Menino aqui no Porqueiras, eu assumi esse fardo para mim. Eu deixo meu voto no Gabriel Menino, mas acho que é voto vencido. Perfeito. Bom, a galera aqui tá dizendo que Vanderlan com sobras, Guilherme de Santos tá dizendo. Mas a democracia venceu. Aqui nós somos um time democrático igual ao Palmeiras. Zé Rafael ou Zaratio? Essa é uma boa, hein? Zaratio é o melhor jogador mesmo. Caraca, assim na lata? Cara, o Zé Rafael, ele é um cara que tá jogando ainda meio que improvisado numa outra função. O Zaratio é um jogador que ofensivamente... Ele também anda curtindo post de Flamengo aí, essas coisas, então... Eu acho que o Zé Rafael é um ótimo jogador, ele é um dos melhores volantes do Brasil. Só que a capacidade de mudar um jogo ofensivamente que o Zaratio tem, o Zé Rafael não vem apresentando, principalmente depois da nova função que ele teve. E a defesa do Palmeiras não é uma boa defesa, então acho que tanto à frente quanto por trás se justifica o Zaratio. Seja bem-vindo ao Palmeiras também. Eu seria 100% Zé Rafael nessa, mas tudo bem. Em relação ao post do Flamengo, também é um assunto que foi discutido na live de ontem. A live de ontem tá salva lá no YouTube, quem quiser assistir. Agora, Arthur ou Igor Gomes? Igor Gomes. Igor Gomes, Jorge e Zeca? Igor Gomes. Zeca? Arthur por muito. Arthur, ok. Agora, e o chat? Vamos deixar o chat decidir essa. Né? Depende muito do que vai jogar. Igor Gomes, que já eliminou o Palmeiras, que já fez gol em mata-mata, ao contrário de Arthur, né, velho? O Arthur, se jogar na direita, o Arthur ele tem uma característica, ele é muito bom na direita e bem ruim na esquerda. O Igor Gomes, ele é mais versátil, porque ele acaba sendo ruim em todos. Então, por isso, acabou ficando com o Arthur. Cara, o nosso chat foi unânime. Você sabe o que esperar do Igor Gomes, mas não sabe o que esperar do Arthur. Então, tem isso também. Você pode compreender, o Igor Gomes ele sempre vai entregar. Eu votaria no Arthur, mas o nosso chat foi unânime. Igor Gomes, Igor Gomes, Igor Gomes. Constrangedor pro Arthur. Tem que medir na burrice e não na técnica. Igor Gomes é menos burro, eu acho. Marco, Igor Gomes. A ACFI 13, o polivalente Igor Gomes. E o Felipe Filenga, Arthur. Então, o Igor Gomes venceu pela democracia que a gente respeita aqui na nossa live. Então, não, peraí, que tô colocando errado, pelo amor de Deus. Igor Gomes venceu. Eu daria para Arthur, mas... Não, e o que você faria com seu voto? Não, eu votaria no Arthur também. Eu votaria no Arthur também. Tá. Eu acho importante deixar isso pontuado. O Felipe Filenga tá bravo.
disse que só tem leigo nesse chat, e o Mago Divi disse, aí você faz o L. A gente tem aí Kevin e Pavon. Pavon. O Kevin tem um jogo no profissional, né? Se ele tivesse tido mais tempo, talvez a gente pudesse votar no Pavon, mas com mais convicção de que o Kevin é ruim. A gente nem sabe se o Kevin é ruim. Hendrick ou Paulinho? Paulinho. Caralho? Assim? É porque, assim, o Paulinho, ele já foi pra Europa e ele já fracassou lá. E o Hendrick, ele ainda vai fracassar, tá ligado? Então, o Paulinho, por essa experiência aí, então acho que ele já conta mais, já voltou pro Brasil com a experiência do fracasso da Europa. E o Hendrick ainda não passou por isso, então acho que o Paulinho é superior nesse momento. É um bom argumento. Zeca, você concorda? Cara, é muito difícil. Esse, pra mim, é o voto mais difícil do campeonato, da disputa, sem brincadeira. Porque o Hendrick, ele é um jogador muito bom, só que ele foi sabotado. Eu iria de Paulinho, porque o Paulinho tem, como o Marco falou, o Paulinho tem vários gols na temporada. O Paulinho é disparado o melhor jogador do Atlético Mineiro. O Hendrick poderia ser melhor que o Paulinho? Poderia. O Hendrick deveria ser uma dupla do Paulinho se o Palmeiras fosse um time decente, que o Palmeiras tentou trazer o Paulinho e não conseguiu. E deveria ter dado espaço para o Hendrick, que é disparado o nosso melhor atacante, na ponta ou no meio. Jogar? Deveria. Mas como o senhor Abel Ferreira sabotou o Hendrick, botou ele para jogar. O Hendrick vai começar a jogar agora, que ele não tem mais possibilidade de ganhar nenhum campeonato grande pelo Palmeiras de novo. Eu acho que o Paulinho fez um ano melhor e que eu acho que para jogar no meu time, eu prefiro o Hendrick. Quem fez um ano melhor, quem tá mais seguro na temporada é o Paulinho. Então, meu voto vai pro Paulinho. E o Mago Dívia, ele ainda pergunta aqui, né? O Hendrick perderia o gol que o Bagrinho perdeu contra nós na Liberta? Mas aí eu respondo. Perderia, como ele tentaria dar de calcanhar o Letra. Não, mas aí eu respondo. Para você perder o gol, você tem que estar em campo. Então, nesse quesito, o Paulinho vence. Então, Paulinho é o grande vencedor dessa disputa. E agora, Rony contra Hulk. Essa é uma disputa muito ruim, porque é nivelada por baixo, né? Sim. Dois jogadores que fingem ser bons com uma qualidade absurda. O Rony, ele aparece na seleção de vez em quando, mesmo sendo um completo incapaz. E o Hulk, ele tem as características dele muito fortes, que é do gol inútil e do chute forte para fora. Nessa disputa, eu vou pelo confronto direto entre os dois, e que o Hulk conseguiu pipocar muito mais do que o Rony nas disputas, apesar de que o Rony nunca fez um gol no Atlético Mineiro. Eu vou de Rony. E você, Jorge? Vou de Rony também. Tem a característica aí do Rony, que é a bicicleta, né? Aleatória. A bicicleta aleatória, exatamente. Que quase decidiu o jogo contra o Boca Juniors, né? Não, perfeito. Eu também vou de Rony, então o Rony, voto unânime. Então o Rony é o grande vencedor dessa disputa. Então, o nosso... Entre os treinadores. Verdade. Agora a disputa principal. A disputa principal agora entre Abel Ferreira e Felipão. E aqui do outro lado, o Luiz Felipe Scolari. Fundamente seu voto, Jorge Gomes. Como? Abel Ferreira ou Felipão? Felipão. É de longe o Felipão, né, velho? Jogador um técnico que já se provou em mais de um time, ao contrário de Abel Ferreira. Tem isso. Já foi treinador de Copa do Mundo, já foi humilhado em Copa do Mundo e já venceu também a Copa do Mundo. Mas mais pela parte da humilhação que, como eu falei antes, conta mais a experiência. Então, Felipão muito superior. Inclusive, já humilhou Abel Ferreira com um time que ninguém sabe quem é, ninguém sabe como existe, ninguém sabe de nada, que é o Atlético Paranaense. Chegou na final de Copa Libertadores com o Atlético Paranaense e com o Palmeiras, ou seja, ele é experiente e levar time para a Libertadores, a primeira Libertadores. Então, o Felipão é muito superior. O Felipão, que inclusive é ídolo do Abel Ferreira. Exato. Isso já fundamenta muita coisa, né? Não, mas esse aí... ídolo, né? E também tem uma questão, né, Zeca? Tem uma questão também, né, Zeca? O Abel Ferreira é português, o Felipão é brasileiro. Qual dos dois treinou a seleção de Portugal? Acho que isso aí a gente sacramenta aí a derrota do Eu acho que isso é isso. Então, de péssima temporada no comando. O grande vencedor dessa disputa
o grande vencedor é o Felipão. Parabéns, Felipão. Parabéns, Clube Atlético Mineiro. Então, vamos colocar aqui o nosso print em destaque nessa tela. 10-2 pro Atlético Mineiro, então. Mas eu acho que a gente ainda deu um caldinho de, assim, né? Deu uma boa favorecida pro Palmeiras nessa votação. Mas eu acho que é uma votação justa, uma votação profissional. Você não vai ver esse tipo de votação por aí. Mas a gente aqui tem compromisso com a verdade, né, Zeca? E a previsão do placar para hoje, Paulo? Placar para hoje, Palmeiras e Galo, um jogo que não vai ter muito público, um jogo que o Palmeiras está mais desanimado, mas o Galo adora pipocar pra gente, né? Então eu acho que vai ser aqui aquele 1x0 muito chato, cara. Eu acho que vai ser um 1x0 muito chato pro Palmeiras. Cara, olhando aí a vantagem que o Galo tem, tanto em treinador quanto em elenco, o jogo aqui no Allianz Parque, eu vou de 4-0 pro Palmeiras. Ok. Eu vou de 3-0 pro Palmeiras também. 3-0? 3. Esse foi o nosso comparativo Palmeiras e Atlético Mineiro. Tamo junto, rapaziada.